Em uma empresa é comercializado um produto em embalagens em formato de cilindro circular reto, com raio medindo 3 centímetros e altura medindo 15 centímetros. Essa empresa planeja comercializar o mesmo produto em embalagens em formato de cubo, com capacidade igual a 80% da capacidade da embalagem cilíndrica utilizada atualmente. Use 3 como valor aproximado para π. A medida da aresta da nova embalagem em centímetros deve ser quanto? Bom, então primeiro vamos dar uma olhada aqui na questão do cilindro, do que é feito. Qual a capacidade desse cilindro? E depois nós vamos olhar a questão da outra embalagem, que é um cubo. Ok? Então vamos lá. Primeiro vamos dar uma olhada aqui na questão do cilindro, vamos ver as informações que eles nos trazem. Nós temos um cilindro, certo? E do outro lado aqui nós vamos ter um cubo. Esse cubo vai ter algumas medidas que depois a gente vai dar uma olhadinha aqui no que ele está pedindo e o que significa, certo? Uma coisa que eu sei e que eu já posso afirmar é que esse volume do cilindro, certo? Ele vai ter um certo volume e o cubo vai ser 80% do volume do cilindro. Então são duas informações que nós temos aí que nós vamos verificar. Ora, mas como é que nós calculamos então o volume de um cilindro? Para calcular o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Mas o que é a área da base? A área da base é, a figura que forma a base é um círculo, certo? Então, como que a gente acha a área do círculo? Raio ao quadrado vezes o π. Para achar o volume, basta multiplicar pela altura, certo? Então vamos lá. Vamos às informações que nós temos. O que se sabe? Que o raio da base é 3 centímetros. Outra coisa que é fornecido é a altura. A altura é 15 centímetros, certo? Com essas informações, nós conseguimos então calcular qual é o volume do cilindro. Então, o volume vai ser, qual raio? É 3. Então, vou pegar aqui 3 elevado ao cubo, ao quadrado, vezes o π, que na nossa atividade aqui, o valor de π é usar o valor aproximado como sendo 3. Então, vou colocar 3 vezes a altura. Mas qual é a altura? É 15. Certo? Então, vamos lá. Dentro da matemática, nós temos algumas prioridades de resolução das operações. Por exemplo, aqui eu tenho uma potência e tenho multiplicações. O que eu resolvo primeiro? Primeiro a potência. Então, vou fazer aqui. Quanto que é 3 elevado ao quadrado? 3 vezes 3, que dá 9. Vezes o 3, vezes o 15. Então, eu sei que 3 vezes 9 é 27, e esse 27 agora eu vou multiplicar por 15, certo? Então, vamos lá. Vou pegar agora aqui, puxar um pouquinho para o lado, nossa atividade aqui, e vou fazer esta multiplicação. Bom, o que eu vou multiplicar? Eu vou multiplicar o 15 pelo 27. 15 pelo 27. Vamos lá? 27 vezes o 15. 5 vezes 7 é 35. 5 vezes 2 é 10. 10 mais 3, 13. Deixo uma casinha aqui. 1 vezes 7 é 7 e 1 vezes 2 é 2. Ao somar esses valores,
eu vou chegar a 5, 7 mais 3 é 10, vai 1, 2, 3, 4. O que significa isso? Que o volume desse cilindro é 405, como está em centímetros, centímetros cúbicos. Ok? Muito bem. Bom, o que vai acontecer? Será agora feito em cubo, só que esse cubo ele tem 80% da capacidade, certo? O que significa 80% da capacidade? Não serão os 405 centímetros cúbicos, é 80% disso. Mas como que eu calculo, então, o volume de um cubo? O cubo, ele tem todas as arestas com o mesmo tamanho, certo? Então, quando eu vou achar o volume de um cubo, eu acho a área da base multiplicado pela altura, assim como do cilindro. Só que o cubo tem uma base, um quadrado. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar lado vezes lado para achar a área do quadrado e multiplicar pela altura, que é tudo o mesmo valor. Então, na verdade, eu estou multiplicando A vezes A vezes A, ou seja, A ao cubo. Sempre que eu faço a aresta elevado ao cubo, eu acho o volume desse cubo. Muito bem, então vamos lá. O que é interessante saber? Que desses 405 é o 100%. Certo? O que eu preciso saber? Eu preciso saber agora quanto será 80% disso. Ou então, acho 20% e diminuo. Certo? Então, vamos utilizar aqui, podemos utilizar, por exemplo, uma regrinha de 3. Tá? Mas eu quero mostrar para vocês uma regrinha aqui que é usada e talvez ajude, que é a regra do 100, do 10 e do 1. Tá? O que significa isso? Então vamos lá. 100% equivale aos 405, certo? 10% não precisa fazer conta nenhuma, é só trazer a vírgula uma casa para a esquerda. Então, na verdade, aqui vai ficar 40,5. Mas como eu quero saber 20%, 20% é o dobro desse valor. Então, eu vou fazer aqui. 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1 dá 1. 2 vezes 4 dá 8. Como tem uma casa, da direita para a esquerda, puxei 1. O que significa isso? Que 20% é 81. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar os 405 e subtrair de 81. Por quê? Porque esse é o valor 20% a menos do que é o volume do cilindro, certo? Então vamos lá. 5 menos 1 dá 4, né? 40 menos 8 vai ficar 32. Ok? Então, 324 centímetros cúbicos é o novo volume que nós precisamos para o cubo. Agora eu vou pegar e vou trazer aqui para cima essa informação. Tá? Então, esse volume que precisava ser 20% menor, então ele se tornou o valor de 324 igual ao cubo. Quando eu resolver esse probleminha aqui, eu vou encontrar o tamanho da aresta que precisa para ter um volume de 324, que é 80% do volume do cilindro. Tá? Então, qual a operação inversa à potência? É a raiz. Então, vai ficar raiz cúbica de 324 igual a A. O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que achar um número que, se multiplicando 3 vezes,
vai dar 324. Por isso, raiz cúbica. Ora, professor, mas como é que eu vou fazer isso? Uma das formas que tu pode utilizar para descobrir é a chamada decomposição. O que é a decomposição? Então, você vai simplificar esse radical. Você vai pegar o 324 e vai decompor. Como é um número par, você começa dividindo por 2. Quanto que vai dar isso aqui? 162. Se tu dividir novamente por 2, vai dar 81. 81 não dá mais dividir por 2. Então, eu vou dividir por 3. 81 por 3, 27. Por 3, vai dar 9. Por 3, vai dar 3. E por 3 vai dar 1. O que significa isso? Significa dizer que ao invés de você utilizar o 324, você pode escrever assim, ó. Raiz de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui é a mesma coisa que 324. Mas qual que é o objetivo? O objetivo é você reunir os valores que eles fiquem elevado ao cubo, ou seja, de 3 em 3. E nós vamos observar que o único que dá de reunir é esse 3 aqui, ó. Ele aparece 3 vezes. O 2 aparece só 2 vezes. E esse 1, infelizmente, ele fica sozinho, tá? Então, nós vamos pegar aqui, ó. Esqueci do cubo aqui em cima, que isso é uma informação muito importante, né? Então, raiz cúbica de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao cubo, vezes o 3, certo? Agora, por que nós fizemos tudo isso aqui? Porque a gente pode cortar aquele que está elevado ao cubo com o índice, certo? Esse é o objetivo da simplificação. Então, esse cara aqui, ó, é o cara que vai sair da raiz. Então, vai ficar assim, ó, A igual. Esse 3 que foi simplificado, ele sai e permanece aqui dentro. 2 vezes 2 vezes 3. Como nenhum eu posso juntar de 3 aqui, eles permanecem ali dentro. Então, qual seria a resposta? Então, a aresta vai ficar igual 3, que está aqui fora. Lembrando que aqui permanece a raiz cúbica. Raiz cúbica de 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, para que haja aquele volume lá, é necessário, de 324, é necessário que a aresta desse cubo seja exatamente igual a 3 vezes raiz cúbica de 12. Agora, nós vamos voltar lá para a nossa resolução e vamos ver que existe uma alternativa que responde à nossa questão, né? Então, vou ajeitar aqui e nós vamos conseguir observar que a letra E é aquela que responde à nossa questão. Beleza? Então, nós usamos aqui porcentagem, nós usamos simplificação de radical para a gente encontrar o valor da nossa resposta da atividade. Ok? Eu espero ter ajudado e até a próxima.